Carla, você quer complementar? Eu Diga, quero diga. complementar uma questão. Aqui é só levantar o braço, tá? Vamos aqui, a gente continua, Ótimo, é assim vamos que é bom. conversando. Não, e porque eu tô achando bonito, mulheres aqui, você tá bem hoje, hein, Laura? Pensei a Ó, mesma coisa. Veja, tá Pensei a bem. mesma para mim é coisa. uma honra estar aqui com vocês. Não, então, eu queria pegar o gancho da Amanda quando ela fala sobre delação, né? O que que acontece também é muito curioso. Por exemplo, quando o Mauro Cid foi preso, a primeira coisa que se falava aqui era assim: ele jamais vai delatar. Militar não é dedo duro. Começou assim. Ele foi indo, ele é das forças especiais, está acostumado a lidar com pressão, vai ficar preso, não vai falar nada, não vai falar nada, não vai falar nada. Bom, as questões foram mudando, ele foi sentindo a família e tudo mais, e mudou de advogado, e aí acabou delatando. Foi uma surpresa dentro do Exército na época que os militares apostavam que isso não iria acontecer. Que estágio estamos em relação ao general Mário Fernandes, que está preso agora por conta dessa trama toda de uma tentativa de matar aí, Lula, Moraes e Alckmin? O princípio, eu fui almoçar essa semana com uma fonte que me falou: olha, estão começando a achar que ele vai delatar. Estão achando que ele vai falar, tem muita coisa e tudo mais. Eu fui até o advogado dele, que é o Marcos Vinícius Figueiredo, ontem, inclusive. Por isso que na hora que a Amanda falou, eu falei: ah, deixa eu falar, porque eu perguntei para o advogado ontem. E a resposta dele foi que o general não pretende delatar, porque entende, em conjunto com a sua defesa, a possibilidade técnica e respeitosa de se defender. Ou seja, nesse momento, o general que está preso há alguns dias, eu não sei exatamente que dias, porque eu estava de férias, mas eu sei que faz alguns dias, ele, nesse momento, está dizendo que não vai delatar, porém, já estamos no segundo momento, a defesa dele diz que ele não vai delatar, porém, aqui em Brasília, nas conversas que eu tive essa semana, eu acho que a gente já está no segundo momento, que é o momento em que começa a ter gente no entorno dele e gente acreditando dentro da Polícia Federal que ele vai delatar. Então, assim, é isso. Talvez mude de advogado, com todo respeito ao doutor aqui, não estou falando que é informação, eu estou falando que, usando o exemplo do CID, há fontes nesse momento dentro da Polícia Federal que acham que o caminho vai ser esse com o general. E aí, para complementar o que a Amanda também disse e o que eu tinha falado no começo, o caminho vai a Paulo Sérgio, foi comandante do Exército, foi ministro da Defesa do Bolsonaro, ineditamente, inclusive porque pulou da cadeira de comandante para a cadeira de ministro, algo que também nunca tinha acontecido, o que exemplifica muito a contaminação das Forças Armadas no governo Bolsonaro. Mas também eu queria falar de uma outra figura que é o Luiz Eduardo Ramos, que é muito curioso, Mauro, porque ele está passando muito despercebido nesse momento, nesse inquérito todo. E é engraçado por que que ele está passando despercebido. Porque, de fato, existia aí, nesse núcleo do Bolsonaro, nessa época, uma desconfiança com o Ramos, porque ele era apelidado, quem revelou isso na época foi a colunista Bela Megali do Globo, ele foi apelidado pelos ministros de Maria Fofoca, de fofoqueiro, e que ele vazava muita informação. Então, tinha ali um certo receio do que o Ramos poderia ou não vazar. Porém, o Mário Fernandes era o número 2 do general Ramos. E eu apurei essa semana com uma fonte da Polícia Federal que me disse o seguinte: no celular dele há uma série de mensagens enviadas para o general Ramos, como se fosse assim, ó, dando. Por exemplo, você mandando mensagem para o seu chefe: fiz isso, entreguei aquilo, consegui a minuta tal, enfim, dando informações, né, de satisfações ao chefe, e o Ramos não respondia. Então não há troca, literalmente, de mensagens. Há mensagens que ele recebia do Mário Fernandes. Porém, essa fonte me disse o seguinte: mas vamos lá, Carla. É óbvio que ele estava também. O que a investigação está mostrando que de fato ele também estaria envolvido, porque ele despachava diariamente com o Mário Fernandes. Ele era secretário executivo. Então, o Mário Fernandes mandava ali o seu checklist, né, das tarefas, e o Ramos chamava ele para uma reunião. Encontrava ele na sala ao lado ali, né, em alguns momentos do dia. Então, há hoje, dentro dessa investigação, pelo menos que me disseram, e aí dá para a gente falar mais ou menos por aí,
existe a expectativa que que mais militares, na verdade, não novos, que mais militares acabem sendo trazidos. E o nome do Ramos, que é um nome que até agora está passando meio paralelo a isso, deve ser trazido às investigações. Porque o Ramos, inclusive, Mauro, uma lembrança que na época a gente noticiou aqui até, e eu lembro que eu conversei com ele pessoalmente no Planalto e ele falou, nas vésperas da reunião com os embaixadores, que tornou o Bolsonaro inelegível, o Ramos foi um grande entusiasta dessa reunião, organizando bastante essa reunião, ele estava muito animado para essa reunião na época, porque ele dizia: olha, Carla, a gente vai mostrar que as urnas têm problemas. Enfim, eles estavam ali nessa toada muito assim, imersos mesmo nessa questão de não perder o poder. E também, claro, não citei, a Amanda citou, lembrando aqui, o general Augusto Heleno, que era o chefe do GSI, que a gente viu aí numa reunião que se tornou pública, né? Ele falando sobre isso também. Enfim, a gente sabe que o general Heleno também é uma figura que com o avançar das investigações, deve ter coisa a responder por aí, viu, Mal?